Agora, no São Paulo, o Muricy Ramalho falou aí sobre aquele mal-entendido que ele teve com o Zubeldia, né? Por quê? Porque o Muricy Ramalho, ele disse na época que o Zubeldia ficou muito cheio de pose, procuraram ele, não respondeu, falou que só podia conversar daqui a 3 dias e o São Paulo tinha pressa, quando o São Paulo fechou com o Carpini. E aí o Muricy falou, tá muito cheio de pose e a gente não vai continuar tentando. Isso repercutiu muito, né, Bruno, quando o Zubeldia fechou agora com o São Paulo. Viralizou. E o Muricy foi muito bem na resposta, que ele diz, aqui não tem mimimi, não tem ressentimento, essas babaquices. Vamos ver aí a declaração que o Muricy Ramalho falou sobre o Zubeldia, né? Onde ele fala que sim, ele assume o que ele falou, mas que no São Paulo não tem babaquice. O Muricy fala, a gente já tinha o perfil que estávamos procurando. Marcamos com ele, mas a entrevista não foi feita porque naquele momento disseram que não poderia ser feita. A gente não podia esperar ele, entendeu? Fizemos uma nova entrevista. Aqui não tem esse negócio de mimimi e ressentimento. Não tem essas babaquices. Comigo não tem. Se o cara é bom, não tem problema. Ele esclareceu que naquele momento não estava seguro para aceitar. Não tenho ressentimento de nada. É um bom treinador, o que me interessa é o que ele conhece de futebol e de São Paulo. Se conhece o calendário, falou o Muricy Ramalho. Eu gosto disso no Muricy, né? Ele assumiu mesmo, falei mesmo, e agora tá tudo resolvido. Ia falar um pouquinho também do Carpini, né? Ele falou. O que? Vai, fala aí. Ele falou... Ah, você quer detalhes agora? Tá bom. Não, o Zubeldia tá aí. Eu quero saber como foi contratado o Carpini. Eu vi todo mundo comemorando no Mineirão, abraços, pulos, charutos, choros. Eu falei pro Bruno, tá chorando demais. Você sabe que numa dessas você pode me lascar, né? Porque se eu não tivesse nada dele falando do Carpini aqui, tu ia falar, tá bom, e do Carpini? Eu ia ficar gago. Eu não perguntei pra você. Ele que tem que falar do Carpini. Então fala o que ele falou. Aí ele fala do Carpini. Não fui só eu que contratei. Foi a diretoria. Eu participo, mas há um grupo por trás. Ele quebrou um tabu que incomodava a gente contra o Corinthians e ganhou a Supercopa. A saída vai ser boa para a carreira dele. É um cara que tem conhecimento e é trabalhador. Falta algo como todo jovem, a experiência. No Brasil não se deixa amadurecer. Ele vai dirigir bastante time e quem sabe voltar aqui um dia. Eu dei uma volta de 10 anos para voltar ao São Paulo. Para a carreira dele vai ser muito bom. Pronto, você tem os dois. Quer mais alguma coisa? Não, no Brasil não se deixa crescer. Mas também tá muito político, né? No Brasil não se deixa crescer, ele é um diretor de futebol, não se deixa crescer, ele mandou o cara embora. É uma coisa que eu acho que... Uma coisa que eu fui num casamento esse dia, Bruno. Sim. Fui num casamento lá aqui na saúde, lá naquela igreja na saúde. Aí, o que Deus junta, fala de dizer assim, eu tô lá, né? Você tá lá, né? O que Deus junta, o homem não separa. Você escutou isso? É lógico que separa. Porra, o que mais separa é isso, pô. Essa porra. Quase eu levanto a mão na igreja e digo, muda essa frase aí. O que o homem junta, Deus não vai... O que o homem junta, se for a vontade de Deus, separa. Eles falam o contrário. O que Deus uniu, o homem não separa. Aí... Eu tô dizendo, Muricy não deixa crescer. Ele que mandou embora o cara também. O Carpini, ele viveu uma coisa que é muito, assim, muito típica. Um cara novo. Ele veio porque ano passado ele foi vice-campeão com o Água Santa e subiu Juventude. Não veio por causa do que ele fez, sei lá, no Guarani, na Inter de Limeira. Pacote de trabalho, jogo. Foi por causa... perdeu o técnico para a seleção, inesperado ali. O São Paulo não esperava perder o técnico. Agora tem que ir atrás de outro. Já estava na pré-temporada, já era janeiro, quando saiu o Dorival. Aí foram atrás. Não tem muita opção. O rapaz ali foi bem ano passado, traz para cá. E como todo técnico novo, há o exagero para cima e para baixo. Houve um exagero absurdo na semana que ele ganhou do Corinthians e do Palmeiras. O cara tinha 4, 5 jogos. Ele não fez nada ali, e não é menosprezar. Não fez porque não teve tempo. O cara chegou ali, teve 2 clássicos, o time conseguiu ganhar. Agora, vocês não acham que... Eu tava aqui. E agora parece que o cara é a pior coisa do mundo, que não sabe nada. Vocês não acham que às vezes isso é meio exagero? Porque às vezes me parece... É muito exagero. Mas às vezes... Não. Eu acho que quando a gente diz, não dá pra mostrar trabalho em tão pouco tempo. Eu vou dar um exemplo que até o Mauro falou aqui hoje. O Milito, cara.
Olha o que o Milito fez com o Atlético Mineiro. Eu não tô de sacanagem, não. Eu tô vendo os jogos do Atlético. O Vampeta que diz, eu não sou mentiroso, eu não assisto o jogo como vocês. Só que nessa época que eu tô assim, e que a Lívia tá trabalhando de madrugada... Você fica eu vejo o quadro do Arrascaeta e a televisão, né? A Arrascaeta tem o quadro do Arrascaeta. Sim. Eu tô vendo mais jogo. Cara, o Atlético Mineiro sempre joga com os caras... E tá jogando muito bem, cara. O que o Atlético cria de jogada com o Arana pela esquerda é surreal. Sim, eu acho que o Milito, ele combina muito mais com o elenco do que o Felipão. O time tá jogando bem. Só que quando eu acho que é cedo, por exemplo, ele ainda não perdeu. Quando perder, como é que vai ser? Sim, tem várias coisas que ele ainda vai passar. Mas já dá pra ver o trabalho dele ali, não dá? Bruno, é um Atlético muito diferente. Alguma coisa assim. Quando o São Paulo... Mas assim, vai ter vários cenários que ele vai passar que daqui a pouco, se ele perder duas, como é que vão reagir? Aí já o outro jogador já fica bravo porque não botou. Aí a torcida já... Olha só. Não sei se é essas coisas. O São Paulo vai ao mercado, né? Pede o treinador pra seleção, certo? Ao mercado, o São Paulo vai ao mercado. Teve um negócio do Zubeldia aí, não atendeu e tal. Depois ele fala na coletiva, não, tá a cabeça pronta pra trabalhar, tinha acabado de sair no trabalho, tava... Aí ele fala, né? Sim. Aí você pega o trabalho do Capim e do Léo Condé. Sim, do Vitória. Se fosse mesmo por mérito de trabalho, que você está falando, o Léo Condé tá na frente do Capim. O Léo Condé foi campeão da Série B. O Capim foi segundo ou terceiro, né? Foi. O Léo Condé, treinador do Vitória, se fosse assim, pessoal, é muito do... Não tem, vai lá que tem ali na... O cara se destacou no Paulista, que é aqui em São Paulo. A imprensa de São Paulo vai maneirar, porque o cara foi do Água Santa, chegou a uma final. Eliminou São Paulo. Tem isso, eles pensam também na imprensa do que nós vamos falar. Agora, duas perguntas. Mauro, que até depois, daqui a pouco ele vai ter que sair. O Carpini. Não, vou até as duas. Vai hoje? Vou. O Carpini foi demitido justamente, na sua opinião? Porque o Muricy elogia muito, mas tá bom, mas foi demitido. Não, tá, mas faltou experiência. Mas foi demitido e o Muricy participa disso. E outra, o Milito, tá? Eu só quero saber, porque você acompanha mais futebol argentino. Pode ser um otimismo de treinador? Claro que eu não quero comparar, mas que se ficar a longo prazo pode ser tipo um Abel Ferreira, pode ser tipo um Jorge Jesus. É um cara diferente, porque o que eu tô vendo do Atlético, eu vi o jogo ontem do Sport. Cara, eu gostei muito. Os caras atacam o tempo todo, é jogado o tempo todo, massacraram o Sport. E todo mundo dizia, o Sport tá jogando bem esse ano, o Sport vai ser difícil. Teve três jogos de 4-0 no mínimo, se o Atlético não perdesse tanto gol. E aí eu queria saber um pouco também do Milito, se ele é um cara muito bom ou não é o primeiro bom trabalho? É cedo, mas é um técnico ainda sem a rodagem do Jorge Jesus quando veio para o Brasil, né? Mas ele fez bons trabalhos, eu acho que ele já conseguiu rapidamente colocar a forma dele de jogar, eu acho que, mas é muito pouco tempo, são muito poucos jogos, ele ainda não lidou com adversidades que vão surgir, que essa temporada, esse calendário vai... São 7 vitórias e 3 empates, né? Inclusive essa questão da utilização dos jogadores, né? Eles vão aguentar até onde também? Não sei. Está usando muitos jogadores? Até quando? Né? Se eles suportarem, ótimo. Se amanhã tiver um machucado, um desgastado, enfim, isso o tempo é que vai dizer. Mas foi um acerto a contratação dele, inegavelmente. Se comparar com algum dos estrangeiros que fizeram sucesso, é o Jorge Jesus. Não tem nada a ver com o Abel Ferreira, na minha opinião. Tem mais digo de sucesso, né? Mais a ver com o Jorge Jesus. Agora, ofensivo, né? Mas para atingir esse nível, ele vai ter que conquistar títulos e tudo aí, é só com o tempo, né, que a gente vai ver. Ainda acho que é um pouco cedo, porque está no começo, né? Ele entrou com tudo. Agora ele vem de um futebol onde a temporada é muito mais leve. Na Argentina se joga muito menos partidas do que aqui no Brasil. E eu não sei se ele está planejando a utilização dos jogadores, entendendo que o desgaste aqui vai ser maior, que a exigência, o número de jogos e viagens é muito maior, né? Muitos deslocamentos, viagens longas, ou, sabe, ele não se tocou para isso ainda e está enfiando o pé. Porque algumas vezes os técnicos começam a temporada já administrando, a pessoa, mas o jogador já está, não é que está cansado. O cara planeja assim, eu tenho que ter esse cara por tantos jogos, aproximadamente tantos minutos, eu tenho que administrar. É como se fosse uma poupança, você tem que fazer o dinheiro esticar ali para chegar no final do mês, você tem que fazer o cara esticar para o cara chegar inteiro no final da temporada. Não é uma coisa, o cara já está cansado, não é bem isso. Enfim, mas acho que é cedo para fazer esse tipo de previsão. O começo é excelente. Agora vai jogar contra o Fluminense, né? Do Diniz. Uma situação favorável para o Atlético. O Fluminense está numa espécie de crisezinha, né? Com jogadores aí com problemas, o time jogando mal. 3-0 pro Corinthians. E assim, 3-0 cometendo erros crassos de saída de bola. Você perdeu a bola uma vez, outra vez, até saiu o gol, pô. Insistindo naquilo, o Cano ali, naquele posicionamento. Umas coisas meio esquisitas, né? É o pior momento do Diniz depois que ele conseguiu, né, sucesso e títulos no Fluminense. Esse é o pior momento. É o mais delicado. Então é bom para o Atlético, né?
Vai pegar um Fluminense meio que fragilizado e tal. Então, é um bom começo, mas acho que é cedo pra gente fazer. E o Carpini foi demitido justamente, na sua opinião? Cara, só E aquilo, né? Aqui não tem tempo o treinador. É mais um que... Ele demonstrou ter problemas. Ele não parecia ser o cara realmente preparado para assumir, né, o São Paulo. Quando assumiu e tudo mais. Agora, quando ele chegou, aí ganhou nos pênaltis lá, Supercopa, trataram como Libertadores. Inclusive os cartolas, né? Todo mundo fez carnaval. Fumaram até saludo com o meu amigo Arboleda. Venceu o Corinthians lá em Itaquera. Quebrou o tabu. Tá todo mundo carpinizado. Aí na hora que a coisa complicou, sumiu todo mundo. Todo mundo sumiu. Eu não assumi, hein? Eu assumi que eu fiz festa aqui, hein, Bruno Prado? Todo mundo sumiu. Eu fiz festa aqui. Mas isso aí é uma sensação muito ruim, que quando ganha, tá o presidente lá dançando no vestiário. Saludo com o meu amigo Arboleda. Quando perde, ninguém falou isso da diretoria, mas quando o cara é demitido e nunca teve uma defesa do cara, assim, o cara, a gente confia nele, meio que foi abandonando. O cara foi ficando sozinho, a culpa é toda dele, né? Mas vocês acham que ele é bom? Porque ele parece ser bom. Ele levou o Água Santa onde ele levou. O Juventude ele tirou do Z4 pro G4. Diferente, né? Expectativa da torcida, da forma de jogar. Não, mas então, talento, eu digo. Porque pressão, claro que pode ir. Tem uma outra coisa também, que entre muitos São Paulinos, a visão é assim, o Carpini chegou e o time era uma coisa e virou outra, porque o time do Dorival era um time com uma pulsão de problemas. Mas foi campeão de uma Copa. O time do Dorival ganhou um jogo fora de casa no Brasileiro, tomou goleada do Palmeiras 5-0, teve várias atuações ruins demais, especialmente fora de casa. São Paulo do Dorival não era essa máquina. Ganhou a Copa do Brasil, sim, ganhou a Copa do Brasil. Isso não significa... Quem ganha uma Copa, um torneio de mata-mata, não é necessariamente um time tão consistente. De repente, naquela competição, você foi bem, se dedicou a ela, são jogos muito específicos, mais fácil, né? É mais curto. Agora, se você olhar toda a temporada do São Paulo, mas o Dorival não foi brilhante. O Dorival hoje é um técnico muito superestimado pelas passagens no Flamengo e no São Paulo, porque há uma boa vontade, um recorte. E olha que eu gosto dele, hein? Nada contra ele, pelo contrário, acho ele um cara bem bacana. Mas, poxa, eu vejo toda hora assim, só olhar para a parte boa, tanto no Flamengo como no São Paulo. Sabe? Esquecem o final de passagem do Flamengo com o time jogando muito mal, se arrastando. Foi campeão jogando mal, jogando muito mal, perdendo para times rebaixados. E depois no São Paulo você vê, na Copa foi bem, se mobilizava para aquelas competições. Mas no Brasileiro foi um time com muitos problemas. Não era um time... Era parecido com a campanha do Rogério, a gente falava aqui, né, várias vezes, sim, que os números eram parecidos com o do Rogério, que já tinha sido execrado, já mandado embora e tudo mais. É como ele saiu para a seleção, aí fica essa ilusão coletiva. Se não ganhar a Copa do Brasil, o Dorival não começava a trabalhar. Não começaria. Estava demitido. Não começaria. E aí é o que ocorre. O Carpini também tem assim, compara o Carpini com um trabalho que não existiu, sabe? Como se ele tivesse destruído alguma coisa. Eu acho que não destruiu nada. Acho que ele não herdou nada de tão especial assim, não. Mudou a forma de jogar. Mas ele é um técnico diferente do Dorival. Então contratasse um cara parecido com ele. E na competição... Bruno, a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E na competição que o Carpini disputou, que foi o Paulista, foi a única que ele disputou inteira, aí mais ou menos, não é uma defesa ao trabalho do Carpini, que eu acho que o time jogou mal a maioria dos jogos com ele. E não sei se ele ficasse, se ia melhorar. É só essa questão mesmo de expectativa que as pessoas criam, que rapidamente vira uma tragédia e às vezes criam uma coisa meio imaginária. Como o Mauro falou, o trabalho do Dorival, ganhou a Copa do Brasil, que era um grande objetivo do clube. Mas o time dá a impressão de que o time jogava bem sempre, não jogava bem sempre. O São Paulo jogou mal em vários jogos. Até da Copa do Brasil, o Sport no Morumbi, por exemplo, tomou 3-1 de virada e ganhou nos pênaltis. Mas o São Paulo nos últimos anos, o desempenho, ele é muito parecido. Seja com o Rogério, com o Dorival, antes o Crespo. O Carpini, a única competição inteira dele foi o Paulista. Aquela primeira fase de 12 rodadas, nos últimos 3 anos, a pontuação do São Paulo foi a mesma, ou foi a diferença assim de 1 ponto. Então, ele não fez uma campanha muito diferente do que fizeram os outros, né? No caso foi o Rogério nos últimos 2 anos, o Dorival não dirigiu no Paulista. Então, isso aí, quer dizer, o São Paulo ele faz mais ou menos essa campanha no Paulista, independente do técnico. Nos últimos 3 anos, acho que foram 2, acho que nos outros 2 anos teve um ponto a mais que a atual, ou essa igual a do outro ano, a uma com um ponto a mais, mas é a mesma campanha. E aí, só que ele é um cara mais jovem, que não tem, se tiver mal vão tirar rapidamente, e cria-se uma expectativa por outras coisas, além da questão da atuação. Ele já não tinha o Beraldo e o Caio Paulista, foram 2 titulares, ele não teve o Nestor em nenhum momento, machucou o Lucas, machucou o Rafinha, machucou o Wellington Rato, vários jogos, a maioria dos jogos dele, se você tiver paciência de pegar a escalação, metade do time que jogou, que foi campeão da Copa do Brasil, não estava, era um outro time. E repito, não acho que o trabalho dele foi bom,
Mas realmente cria-se uma coisa, ele estragou um time. Não foi bem isso. Primeiro que o time realmente não era tão consistente e segundo que metade do time ele praticamente não teve em vários momentos. Tem 2 que foram embora mesmo, um que não jogou nenhuma com ele, que foi o Nestor, e Lucas, Rafinha e Rato se machucaram mais de uma vez no comando dele. Era outro time mesmo. Ô Bruno, eu vivi algumas situações assim na minha vida profissional. Eu chego na Holanda, aí treinador Dica de Focati, que foi treinador da seleção da Coreia, treinador do PSV, né? E dava um intervalo. Os jogadores davam intervalo, os caras fumavam. Pegavam cigarro, terminou o jogo, primeiro tempo, os caras entravam no vestiário, sentavam, acendiam um cigarro, ele ficava dando a preleção pra nós assim no intervalo. Eu digo, porra, aqui os caras fumam no intervalo do jogo. Chega aqui na Holanda, aí eu fui pro Inter de Milão, eu concentrava com o Lolé Branco no quarto, né? Ele, Recoba, Zamorano, os caras fumavam também no intervalo do jogo. E, pô, aqui é tudo comum, é muito liberal, né? Aí, Messi sim, o Roberto Carlos. Não, eles dizem que eles começaram a fumar com o Zidane no Real Madrid. Dentro do vestiário do jogo. Sim. Mas dentro do vestiário do jogo eu ficava dizendo assim, digo, pô, no Brasil acontece uma porra dessa, fudeu. Aí eu tô jogando na final, eu fui 2 vezes campeão da Supercopa da Holanda, né? Uma em cima do Ajax e outra em cima do Roda GC. Aí eu tô aqui, né? Aí eu jogando na final contra o Ajax em Amsterdã, estádio novo, PSV 2-0. Aí o Dica de Focati fala assim, o Epstein, um zagueiro que jogou no Milan, Manchester United, cola no Canu, você tá marcando mal. Aí o lateral esquerdo, nossa, era o Arthur Numa. Marca o Finidi George, um nigeriano. Ó, eu vou ter que te cortar rapidinho, porque a gente tá voltando pra Rádio É Jovem bom que eu Pan. conto pra todo mundo. E aí você conta pra rádio e pro YouTube da Jovem Pan, tá Aí bom? eu tô... De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vampeta tava falando do Carpini, de repente ele foi pra Europa, disse que Holanda. fumavam no vestiário. Não. É isso. Vai chegar na frase do Muricy. Tá bom. Entendeu? Aí eu tô sentado aqui, né? Pô, Epstein, você não marca bem o Canu, tem que colar. E o Stanfalo que sobra, que era o zagueiro que jogava com a Baixada da Holanda. A Tunuma, tem que marcar Finidi George. E eu tô marcando o Overmars. Vocês têm que fazer igual o Vampeta. O Vampeta não tá deixando o Overmars andar. Marca ele. Faz igual o Vampeta. Cris Van de Vie, vem, Vampeta descansa. Pô, você saiu, mano? Eu falei, que maluquice. Eu digo, como é que ele elogia a zaga, mete o pau na zaga e me elogia e mandou sair? Aí eu fico olhando assim, digo, pô, esses holandeses são tudo malucos, os caras fumam no vestiário. Ele me elogia na frente do grupo, me tira. Aí depois eu perguntei pra ele. Aí eu fui, né? Professor, mister, não é mister. Eu nem sei como é que você foi, teacher. Você me tirou do jogo, você me elogia na frente de todo mundo. Não, é que como tá 2-0, eu precisava de um lateral que marque mais. Você tava apoiando demais, fez tudo certinho. Digo, como é que eu tô apoiando demais e tô marcando o Overmars? Aqui é assim. Então tem umas coisas que você tem que entender. O Muricy fala aqui, ó, o menino é bom, vamos dar tempo. Ele não deram. 18 jogos. Ah, legal, ele me mandou embora.